Paulinho, boa noite, tudo bem? A importância dessa vitória para vocês, você que foi o destaque do jogo na última noite, e o Vasco já está classificado? Cara, acho que essa palavra pode até prejudicar a gente, né? Se a gente botar na cabeça que já está classificado. Eu acho que o time foi muito bem nessa estreia. A gente vinha trabalhando muito desde a pré-temporada para poder fazer um excelente começo de temporada, assim como na Libertadores. E a gente vai voltar para o segundo jogo agora com mais vontade de ganhar, porque a gente tem que continuar trabalhando para poder conquistar bons frutos na temporada. Essa pancada aí no olho, como é que foi? Foi um lance que acho que o Martin Silva bateu o tiro de meta, eu dominei, fui jogar a bola para trás para tocar. O jogador do time deles deixou o braço, né? Mas é coisa de Libertadores, né? Como falam, os jogadores mais experientes do grupo já tinham falado pra gente que costuma ser assim, sempre com muita pancadaria. Mas isso não prejudicou nada o time, a gente botou nosso futebol em prática e conseguimos uma bela vitória. Paulinho, nesse próximo jogo agora contra o Volta Redonda, o pensamento de vocês é entrar com o time completo? Vocês começaram disso hoje ou como é que tá esse pensamento para o próximo jogo? Não, a gente vai conversar isso mais amanhã, porque como a gente está chegando hoje, fica um pouco complicado de conversar. Mas independente do time que jogar, a gente tem que ganhar Vasco sempre tem que ganhar. Obrigado. É isso aí, os jogadores começam a chegar aqui no Aeroporto Galeão. O Rafael Galhardo já saiu, Paulinho, um dos destaques do Vasco na vitória de ontem, também foi um dos primeiros a sair. É um garoto que teve uma estreia muito boa, se mostrou muito maduro, jogando com a camisa do Vasco num jogo de Libertadores, onde o Vasco venceu o Universidade de Concepción por 4-0. E para a galera que está começando aí a acompanhar o live agora, eu sou o Lucas Pedrosa, estou diretamente do Aeroporto do Galeão, aqui acompanhando o desembarque do Vasco. O Vasco que estreou pela pré-Libertadores ontem lá no Chile, no Estádio Municipal de Concepción, e venceu por 4-0. Gols de Evander, que marcou 2, Iago Pikachu e Rildo. A gente vai acompanhando aqui a galera chegando, Paulinho dando autógrafo às crianças que estão aqui, torcidas do Vasco também aqui, a galera da imprensa, e aí aos poucos a gente vai saindo. Lembrando que o Vasco tem um confronto muito importante contra o Volta Redonda no próximo domingo, onde só a vitória interessa. Se o Vasco empatar contra o Volta Redonda, já está fora da semifinal do Campeonato Carioca, e na próxima quarta tem o jogo de volta justamente contra a Universidade de Concepción. Paulinho falou aqui com a gente e ele disse que não tem como falar que o Vasco está classificado, porque se trata de uma Libertadores, se trata de um torneio em que as surpresas podem acontecer, mas realmente o Vasco conseguiu um ótimo resultado lá no Chile, é um resultado que dá tranquilidade, que o Zé Ricardo pode pensar aí em até descansar os seus jogadores para passar pela próxima fase. Lembrando que o Vasco, na próxima fase da pré-Libertadores, caso realmente essa classificação se confirme, enfrenta Oriente Petroleiro ou Jorge Wilstermann. É uma partida que está acontecendo nesse momento, e a última informação que eu tive é que o Oriente Petroleiro está 1-0. Então ficar ligado aí no próximo adversário do Vasco, porque depois dessa próxima fase, pegando o vencedor de Oriente Petroleiro e Jorge Wilstermann, o Vasco entra já na fase de grupos. E aí mais gente saindo aqui, Evander, Wellington. Evander ontem que marcou 2 gols, foi o destaque da partida e vai sair aqui para falar com a gente. Vamos ver o que ele fala aqui pra gente. Quarta-feira, né? Acabou o jogo, fez 2 gols. Queria saber como é que foi o dia seguinte de ter sido um herói de um primeiro jogo de Libertadores. Acho que não foi herói, né? Herói foi todo o grupo pela partida que fez, pela estreia, né? Ainda mais fora de casa, fazer um resultado elástico assim é bastante difícil, né? Trazer esse jogo de volta com certa tranquilidade, né? Mas hoje o dia foi mais tranquilo, foi um dia até cansativo de viagem, né? Então agora é descansar e que tem um compromisso agora no final de semana. Recebeu muita mensagem, o pessoal te dando parabéns, como é que foi? Recebi sim algumas mensagens, mas estou feliz com isso, mas já passou, agora, como eu falei, tem um compromisso no final de semana. Evander, você se tornou o jogador mais jovem do Vasco a fazer 2 gols em uma Libertadores. Superou o Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos do clube. O que passou na sua cabeça depois de ter feito aqueles 2 gols e principalmente após a partida? Olha, quando eu fiz os 2 gols, eu fiquei com sentimento muito de alegria, claro, né? Até porque fazendo a Libertadores, realizando um sonho de menino, e depois que eu fui ficar sabendo dessa notícia que eu tinha passado o Roberto Dinamite e ser o jogador mais novo, fiquei feliz com isso, mas ainda tem muita coisa para conquistar. O Evander está tranquilo em ser o novo camisa 10 do Vasco?
certa responsabilidade sim, né? Até porque o peso da camisa é enorme, né? Mas com certa tranquilidade vou controlando isso. Obrigado. É isso aí, galera. O Evander aqui, um dos destaques da partida de ontem. A gente vai pegando outros aqui. Andrés Rios também, atacante que participou dos 2 primeiros gols do Vasco. Vamos ver o que ele vai falar. Procurar um resultado positivo e conseguiu algo muito importante para definir aqui em casa. Imaginava um placar tão elástico? Não, eu acho que quando a gente fez o primeiro gol rápido, o jogo muda, não? Mas eu pessoalmente não imaginava um resultado assim, mas é bom para a gente e tem que aproveitar agora e definir com sabedoria aqui nessa casa. Dá para pensar de repente em poupar jogador? Você vê como é a curiosidade, na Libertadores e de repente priorizar agora a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, ou é indiferente? Não, é indiferente. A gente sempre tem que pensar em ganhar. O Vasco é um time gigante, então qualquer competição tem que ir para ganhar sempre. Valeu? A informação que eu tive agora é que o Oriente Petroleiro e Jorge Wilstermann estão 1-1, o jogo lá está acontecendo, lembrando que eles são os possíveis próximo adversário do Vasco aí. Quem vencer desse jogo enfrenta, se o Vasco conseguir confirmar essa classificação contra a Universidade de Concepción, enfrenta Oriente Petroleiro e Jorge Wilstermann. As informações que eu tive aqui é que o Oriente Petroleiro vem jogando melhor. É uma equipe muito mais veloz, que tem muito mais vontade, mas o Jorge Wilstermann, a gente sabe, fez uma boa Libertadores em 2017, chegou aí até a semifinal contra o River Plate, e aí o River Plate acabou massacrando naquele jogo em que acabou fazendo 7 gols. Mas mesmo assim, o Jorge Wilstermann eliminou o Atlético Mineiro, que era uma das grandes equipes do Brasil que estavam disputando a Libertadores naquele ano, e é um time muito difícil. O Oriente Petroleiro não tem a altitude, diferente do Jorge Wilstermann, que isso, com certeza, em jogos da Libertadores fazem muita diferença. A gente vai aguardando por aqui, novamente, para a galera que está chegando agora no live, eu sou Lucas Pedrosa, setorista do Vasco no Esporte Interativo, e a gente está aqui diretamente do Galeão, aguardando o desembarque dos jogadores. Já tivemos aqui a presença do Paulinho, do Evander, do Andrés Rios, o Rafael Galhardo também passou antes da gente começar o live aqui, então a gente vai aguardando aqui para trazer todas as informações para vocês ficarem por dentro aí, principalmente desse pós-jogo aí, em que o Vasco conseguiu vencer por 4-0 o Universidad de Concepción no Chile, no Estádio Municipal de Concepción. Como eu disse também, o Vasco agora pega no domingo o Volta Redonda e volta também a jogar na quarta-feira contra o Universidad de Concepción em São Januário. Para a galera que ainda não tem ingresso, a sede náutica da Lagoa do Vasco, ela começou a venda de ingressos. Então, a partir de amanhã, às 10 horas, de 10 às 5, você também pode garantir o seu ingresso. Mais de 10 mil ingressos já vendidos, muita gente comprou pela internet, os sócios também, de um Vasco que vai tentando se recuperar, principalmente por todo o problema político que vem passando aí, pelo menos nos últimos 3, 4 meses. A gente sabe que 2017 inteiro foi um ano muito conturbado pelas campanhas políticas e o desfecho foi com o Alexandre Campelo sendo o presidente do Vasco, após muitos julgarem como traição a Júlio Brandt, ele que foi o companheiro de chapa de Júlio Brandt na primeira eleição do Vasco, lembrando que as eleições do Vasco são indiretas, e aí, prestes a acontecer a reunião do Conselho, ele deixou o Júlio Brandt de lado e conseguiu se juntar com o Eurico, virando o presidente do Vasco. A gente está aqui com o Wagner, um dos mais experientes do elenco. A gente vai parar ele aqui para ver o que ele tem para falar. Wagner, boa noite. Qual é a importância dessa vitória e você que já tem muita experiência na Libertadores, como é que você avalia esse resultado de ontem? Muito bom, gratificante, porque a gente se sacrificou e se preparou bastante para que ele viesse a acontecer. Só que veio de maneira ainda melhor do que aquilo que prevíamos. Então a gente chega aqui hoje satisfeito e com a classificação para a próxima fase bem encaminhada. A gente sabe que os garotos arrebentaram. Como é que você vê essa mescla de vocês mais experientes com eles e o que você tem tentado passar? Como a gente disse, você é um dos mais experientes aí do elenco. Olha, é tranquilidade. A gente soube ter a tranquilidade no começo da partida
E como eu falei durante toda a semana, a gente tem que ser cirúrgico. Chegamos 2 vezes na frente, eles erraram na segunda, a gente estava atento e conseguiu matar a partida. E na hora que tiver essa chance, a gente tem que conseguir colocar a bola para dentro, porque Libertadores é quem aproveita melhor as suas oportunidades sempre vai estar vencendo. Obrigado, Wagner. Martim, boa noite. Você completou 200 jogos ontem com a camisa do Vasco, capitão, grande vitória. O que representou esse jogo de ontem para você? Não, alegria pelo resultado, era jogo importante para a gente. Claro que depois, tranquilo para comemorar essa marca de 200 jogos com essa vitória. Obviamente que o resultado estava por cima da comemoração, mas uma volta tranquila. Você acha que é um resultado que realmente já tem uma classificação encaminhada, já estão pensando na próxima fase, ou é hora de colocar os pés no chão? E principalmente, no domingo tem um jogo no Campeonato Carioca, como é que está o pensamento do grupo? Não, quem joga futebol sabe como é que é. Sabemos que a série tem que ser fechada ainda. É claro que a gente tem uma vantagem importante ainda jogando em casa, mas temos que respeitar o próximo rival, não queremos ter surpresas, então vamos encarar com a máxima seriedade o próximo jogo. Você é o líder desse elenco. O clima mudou no Vasco depois que a situação da política já se resolveu, os salários começaram a ser pagos e principalmente depois de uma vitória dessa, o que representa para vocês, jogadores, a situação de hoje? Não, a situação de hoje é que entrou gente nova a comandar o clube, a gente está dando um voto de confiança. Eles vão tentar fazer o melhor possível, mas é muito cedo para falar de muitas mudanças. Assim que a gente está focado no deportivo, que é o que depende da gente. Obrigado, Martim. É isso aí, o goleiro do Vasco falando aqui com a gente. Agora a gente vai tentar pegar o técnico Zé Ricardo, que está chegando ali na frente. Vamos rapidinho. A correria aqui, galera. Vamos. Utilizar o pessoal que está mais descansado trabalhando aqui no Rio. Tá agora já, mas com a cabeça fria, depois da coletiva de ontem, dá para dizer que o Vasco está com 99% de chance de classificar ou já classificado? Minha cabeça estava fria ontem também. A gente tem que trabalhar bastante aí para buscar essa classificação. Foi um resultado realmente considerável, né, para uma disputa de mata-mata, mas fundamentalmente temos que ficar com o pé no chão, até porque é uma competição longa, a gente tem que trabalhar isso também em cima da competição. Já deu para acompanhar o outro jogo dos adversários do... A gente ficou sabendo, está 1-0 ali de Petroleiro, né? Chegando em casa, vamos ver se a gente consegue já ver o replay, tá bom? Zé, os garotos ontem foram muito bem, principalmente Paulinho e Evander. O que você tem a falar sobre esses garotos que representaram o Vasco numa competição internacional, foram muito bem e depois daquele turbilhão todo que o clube vem passando? A gente fica feliz por eles também, né? Eles têm uma identidade muito grande com o clube e estão amadurecendo com essas dificuldades todas que temos passado. E com isso eles vêm mostrando por que estão merecendo a oportunidade de estar jogando. Obrigado, Zé. É isso aí, galera. O técnico Zé Ricardo saindo aqui. Agora a gente vai tentar pegar mais alguns jogadores que conforme eles forem deixando o desembarque aqui. Zé é muito assediado, é um dos caras que tem sido a cara do novo Vasco. O Zé Ricardo chegou no fim do ano passado e conseguiu colocar a equipe na pré-Libertadores, depois de ter pegado a equipe em 14º colocado, e aí com grandes jogos, formando uma equipe realmente competitiva, estruturada, colocou o Vasco na 7ª colocação, e mesmo num turbilhão, mesmo em um ano em que tudo indicava que o Vasco poderia talvez até cair, o Vasco ficou sem mando de campo, perdeu grandes jogadores como Douglas Luiz, que vinha sendo o seu principal jogador naquela temporada. Zé Ricardo chegou, arrumou a casa e por isso está com muita moral aí com a torcida vascaína. A gente vai aguardando aqui para ver quem vai sair mais. O Zé comentou que estava 1-0, mas na verdade já está 1-1, como a gente falou, o Oriente Petroleiro e o Jorge Wilstermann. Ele mesmo já pensando no jogo da próxima fase, porque apesar, ele é um cara muito humilde, muito pé no chão, Zé conhece muito de futebol e apesar disso, ele prefere
manter a postura, esperar o jogo em São Januário se confirmar. A gente sabe que a promessa de casa cheia é esperado pelo menos aí 18 mil, 20 mil para poder acontecer esse jogo em São Januário. Realmente vai ser uma festa, o torcedor vai lavar a alma, porque sofreu muito, tanto dentro de campo, no começo do ano passado, quanto fora dele. As eleições prejudicaram muito o clube. O Vasco hoje ainda sofre com um mês de salário atrasado, no caso dezembro, férias e 13º não foram pagos ainda. O Alexandre Campelo disse que até o dia 5 de fevereiro, ou seja, até segunda-feira, todos esses atrasados serão quitados e muito por isso o clima começa a mudar. A gente viu o Martin Silva falando também que é muito cedo para falar em mudança, mas que realmente o clima do grupo, os garotos também estão deixando isso leve, isso é fato no Vasco da Gama, e aí eles também vêm se mostrando, principalmente depois da saída de jogadores experientes, como o Nenê, como o Anderson Martins e o próprio garoto Matheus Vital. Aí Eraso e Riasco saindo, Eraso que foi titular ontem e vai saindo aqui com a gente. Vou falar aqui com ele. Eraso, vitória de ontem, você que conhece de Libertadores, é um cara importante. O que representou para vocês? Bom, na verdade que foi muito importante ter ganhado. A gente sabe que uma competição como a Copa Libertadores sempre tem dificuldade, mas ainda jogando fora. Mas graças a Deus a equipe se comportou muito bem, a gente soube da responsabilidade que significa para nós ter ganhado aquela partida e agora tomara que na próxima quarta-feira a gente possa fechar a classificação. Vocês internamente no grupo já estão conversando se é melhor pegar um Oriente Petroleiro ou um Jorge Wilstermann com altitude? Como é que está a resenha de vocês, a conversa de vocês sobre a próxima fase? Olha, para nós, primeiramente passar do time de Concepção, a gente sabe que tem um resultado bom e favorável para nós, 4-0, mas ainda não está fechado. E a gente quer fechar primeiro, depois a gente vai pensar o rival que a gente poderia ter. Obviamente são dois times bolivianos, ainda a gente não sabe qual vai ser, mas como eu te falei anteriormente, né, a ideia nossa primeiramente é fechar nessa quarta-feira, poder ganhar novamente para pensar no nosso próximo rival. O Zé e o Vasco têm jogos importantes no domingo contra o Volta Redonda, onde o Vasco pode ficar fora ou dentro das semifinais do Carioca, e na quarta-feira, obviamente, como a gente falou. O Zé Ricardo passou para vocês que poderia ser poupado alguém? Como é que está essa conversa? Olha, o Zé não passou nada para nós ainda. A gente tem uma equipe competitiva. Seguramente o Zé, hoje à noite, amanhã, vai pensar qual time ele vai botar. Com certeza vai colocar o melhor que ele tem em campo. E quem estiver em campo, simplesmente cumprir as coisas que ele está pedindo de cada um de nós. A gente sabe que é um jogo importante também, então a gente tem que pensar nesse jogo com muita responsabilidade. Obrigado, Eraso. Tá aí o zagueirão do Vasco, experiência de Libertadores equatoriano, experiência de seleção equatoriana. É um cara que já disputou a Libertadores pelo Grêmio, pelo Atlético Mineiro e chega ao Vasco aí para justamente uma posição carente, uma posição em que a equipe perdeu o Anderson Martins, tem um Breno machucado, que era um cara que vinha sendo muito importante, conseguiu o retorno do Paulão, contratou o Luiz Gustavo também, mas a grande surpresa da zaga nessa temporada é justamente o garoto Ricardo. O garoto Ricardo que fez um clássico contra o Flamengo espetacular e também mostrou muita segurança em sua estreia em competições oficiais. Então é isso, galera. Pelo que parece aqui, os jogadores já passaram, porque uma parte do elenco deve vir com a comissão na manhã da próxima sexta-feira. O Vasco amanhã treina em São Januário na parte da tarde. A gente também estará lá cobrindo, acompanhando todo o treino. A partir das 4h30 a imprensa vai estar liberada. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aí, como a gente já disse, a gente conversou com o Paulinho, com o Evander, com o Eraso, Martin Silva, o próprio Zé Ricardo. Alguns torcedores aqui, cerca de 10, 15 torcedores, também vieram acompanhar. E vocês puderam acompanhar aqui com a gente na live. Para quem chegou agora ou não tinha ouvido antes, eu sou o Lucas Pedrosa, setorista do Vasco no Esporte Interativo. E sou o cara que sou responsável aí por abastecer vocês de tudo que acontece no Gigante da Colina. E quem quiser acompanhar, pode ir lá no meu Twitter, @LucasPedrosa aí. É isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço.